Fala pessoal, beleza? No vídeo de hoje nós vamos falar de uma empresa que, se você olhar a cotação dela, você não acredita no potencial gigantesco dessa companhia. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a Itaúsa. Se você nunca ouviu falar sobre ela ou se já ouviu e quer entender um pouquinho mais, fica até o final desse vídeo para você compreender qual a sua trajetória, quais são os seus produtos e também como é que a empresa trabalha. Então bora pro vídeo. E a Itaúsa é uma holding de investimentos que atua nos segmentos financeiros, bens de consumo, materiais de construção civil, saneamento e também energia e infraestrutura. E a Itaúsa tem um portfólio bem consistente, composto aí por várias marcas líderes nos seus segmentos, como Itaú Unibanco, XP Inc., Dexco, Alpargatas, CCR, Aegea Saneamento, Copa Energia e Nova Transportadora do Sudeste, que a gente conhece como NTS. E a gente tem um ponto bem relevante da companhia, é que se você é um investidor e tem ações da Itaúsa, você já tem um portfólio bem diversificado somente aportando em uma única empresa. E esse é um ponto bem importante quando a gente fala de proteção de patrimônio e principalmente de diversificação de capital, já que você aporta em uma empresa e está aportando em diversas outras e em diversos segmentos também. E agora falar um pouquinho sobre o CEO da Itaúsa, e estamos falando de Alfredo Egídio Setúbal. Ele é graduado e pós-graduado em administração de empresas com curso de especialização lá na França. Ele é presidente e diretor de relações com investidores e membro efetivo do conselho de administração da companhia. Ele também se envolve nas companhias que a Itaúsa investe como membro no conselho de administração de algumas empresas como o Itaú Unibanco, Alpargatas e também a Dexco, além de integrar aí diversos comitês e comissões das companhias do portfólio da Itaúsa. Ele é uma pessoa que tem mais de 20 anos de experiência como executivo, nas áreas de mercado de capitais e também em relações com os investidores. Esse é um ponto bem interessante, e na Itaúsa faz todo sentido ter um CEO que conhece ou que está envolvido, pelo menos no comitê dessas várias empresas que a Itaúsa tem no seu portfólio. E esse é um ponto extremamente relevante, O CEO da companhia, claro, ele não precisa ser especialista em todas as áreas, em todas as empresas que a Itaúsa tem aí por debaixo do seu guarda-chuva, mas é extremamente importante que ele tenha um conhecimento, pelo menos para realmente dar aquele suporte que as empresas que a Itaúsa tem no seu portfólio precisam para poder aí ter um lucro cada vez maior, ou também se desenvolver, ou ter mais pesquisas voltadas para suas áreas de negócios. E agora falando um pouquinho sobre a história da Itaúsa, e tudo começou lá em 1975 com a criação da holding investimentos Itaú S.A. com as empresas Banco Itaú e Dexco no seu portfólio. Em 1982 foi feita a aquisição da participação na Eletroqueiroz, e mais tarde, em 1986, ela assumiu o controle total da companhia. Em 1985 foi feita a criação da Itautec, e o objetivo dessa empresa era colocar o Grupo Itaú na dianteira na automação bancária do país. Em 1991 foi adotado o nome Itaúsa Investimentos Itaú, incorporando assim pela primeira vez a marca Itaúsa. Em 1998 foi realizado o desinvestimento na Itaú Seguros S.A., sendo que a Itaúsa detinha 91,1% do capital votante da controlada. Em 2009 a Itaúsa, através da Dexco, fez uma parceria com a Satipel e criou a maior indústria de painéis de madeira do hemisfério sul. É algo bem relevante, algo bem substancial, então aqui traz mais uma força tanto para a Itaúsa como para a Dexco também. E sobre a Dexco, já tem um vídeo aqui no canal, vou deixar um card aqui para vocês, então depois de acabar esse vídeo, cola lá para você entender um pouco mais aprofundado o que a Dexco faz, em que mercado que ela está inserida, quais são as suas linhas de negócio. Dá um confere lá e depois também deixa nos comentários o que você achou sobre a companhia. Em 2013 foi iniciado o processo de desinvestimento na Itautec, isso tudo para priorizar os negócios com maior geração de valor para os seus acionistas. Em 2017 a Itaúsa fez a aquisição da participação de aproximadamente 8% da Nova Transportadora do Sudeste S.A., que é a NTS. Nesse mesmo ano ela adquiriu aí cerca de 27% da Alpargatas S.A. Em 2019 a Itautec passou a ser uma subsidiária integral da Itaúsa, e também ela aumentou a participação acionária na Alpargatas para 29%. Em 2020 foi alterada a denominação social para Itaúsa S.A., e também nesse mesmo ano ela fez a aquisição de 49% da Copagaz. Em 2021 aconteceu
aconteceu uma reorganização societária do Itaú Unibanco, que resultou numa transferência de 40,5% do capital total da XP Inc. para uma nova empresa chamada Xpart SA. Nesse mesmo ano, a Itaúsa fez um investimento adicional na NTS, passando a deter 8,5% do seu capital social. A Itaúsa também fez mais uma aquisição aí de cerca de 13% do capital total da Aegea, que é uma empresa líder no setor privado de saneamento básico no Brasil. E em 2022, a aquisição de aproximadamente 10% do capital total da CCR SA. E essa foi a história da Itaúsa. O que é bem legal, bem interessante, é que ela fez algumas aquisições, fez um desinvestimento em algumas outras, e o que faz total sentido para uma holding, né? Ela quer realmente ter as melhores empresas no seu portfólio, e isso faz total sentido, e nós conseguimos observar isso muito bem claro na sua trajetória, na sua história, como é que aconteceu, né? Essas aquisições, como chegou nesse portfólio que a Itaúsa tem nos dias de hoje. E agora, trazendo uma visão geral da companhia, os critérios que ela usa para fazer investimento em novas empresas são companhias sólidas com boas marcas, né, marcas fortes, baixo risco de execução, posição sólida e relevante no mercado, boa geração de caixa, histórico consistente de resultados e alta rentabilidade, perspectiva de geração de valor consistente e de longo prazo, sócios com expertise no respectivo setor e reputação ilibada. Essas são algumas dos critérios que a Itaúsa utiliza para fazer investimento em novas empresas. E agora eu vou trazer para vocês de forma bem simplificada, só para a gente entender quais são as empresas, o que elas fazem, né, dentro aí do escopo da Itaúsa, e começando pelo Itaú Unibanco. Ele é o maior banco privado do Brasil, a maior instituição financeira da América Latina e um dos maiores do mundo em valor de mercado. Vale lembrar que o Itaú atua aí nos segmentos de varejo, financiamento, empréstimos e oferta de crédito, além de serviços bancários e oferta de investimentos, aqui tanto investimentos em renda fixa e também renda variável. E a próxima da lista é o XP Inc., que é uma holding também que atua desde 2001 no mercado brasileiro por meio de plataformas tecnológicas de investimentos, serviços financeiros e educação, além de plataformas de mídia e conteúdo, englobando as marcas XP, Rico, Clear e também Infomoney. A Alpargatas, que é a maior fabricante de calçados e vestuário na América Latina e que possui uma das marcas mais conhecidas do Brasil, que é a Havaianas. E sobre a Havaianas, aqui na nossa região, a nossa família principalmente, em vez de dar um presente muito caro ou algo nesse sentido, todo mundo combina de dar sandálias. Geralmente a gente escolhe a Havaianas para presentear essas pessoas. A Dexco, que é a maior produtora de painéis de madeira do Hemisfério Sul e também se posiciona entre as líderes no mercado nacional, quando a gente fala de louças e metais sanitários, pisos laminados e também chuveiros elétricos. A Dexco também é uma das líderes no segmento de revestimentos aqui do país. A CCR é uma das maiores companhias de concessão de infraestrutura da América Latina. E o grupo CCR também atua na manutenção e gestão de aeroportos, rodovias e também metrôs. A Aegea é uma companhia que atua como administradora de concessões de saneamento, operando em todos os processos que abrangem aí o ciclo integral da água, seja abastecimento, coleta ou tratamento de esgoto. A Copa Energia atua no mercado de engarrafamento e também distribuição e comercialização de gás liquefeito de petróleo, o famoso GLP. Em 2020, a Copa Energia aí adquiriu a maior parte das operações da Liquigás, tornando-se um dos players mais relevantes no setor de GLP do país. E por último, mas não menos importante, temos a NTS, que é uma transportadora de gás natural por meio de um sistema de gasodutos que opera nos estados de Rio de Janeiro, Minas Gerais e também São Paulo, aos quais respondem a aproximadamente 50% do consumo de gás natural do Brasil. E eu vou trazer uma imagem agora para vocês que vai ilustrar um pouco melhor, né, essa cadeia de empresas, qual é a participação da Itaúsa em cada uma delas e também o valor de mercado de cada uma dessas empresas. E essa imagem é sensacional, a gente conseguiu observar que ela tem participação relevante em diversas empresas e empresas aí com valor, né, de mercado bem expressivos. E agora nessa outra imagem eu vou trazer para vocês a participação na governança dessas empresas que a Itaúsa investe. E nessa imagem fica bem claro que a Itaúsa tem uma participação bem relevante aí nas empresas onde ela atua. E o mais legal de se observar é que na imagem anterior eu trouxe aí que o valor de mercado da Itaú é de 275 bilhões e aqui a participação da Itaúsa possui aí cerca de 16 assentos, sendo que desses 16, 4 são no conselho de administração da companhia, o que é algo muito relevante, e 12 assentos são no comitês aí de assessoramento. É algo bem relevante e de fato é uma vantagem bem competitiva para a Itaúsa, né, ter essa participação tão relevante nessa empresa.
E chegou a hora de vermos um pouco como foi os resultados no terceiro trimestre de 2022. E o seu lucro líquido recorrente foi de 3,6 bilhões, um aumento aí de cerca de 33% em comparação com o terceiro trimestre de 2021. E nem sobre dividendos e juros sobre capital próprios que vivem o investidor. A companhia também no terceiro trimestre de 2022 fez a bonificação de 10% em ações, e é um complemento aí à remuneração para os investidores. Nesse trimestre, a Itaúsa fez a aquisição da CCR, que eu já trouxe mais detalhes aqui para vocês, e também foram realizadas aí as vendas de 41 milhões de ações da XP no ano, que corresponde a cerca de 7,4% do seu capital total por 4,6 bilhões, reduzindo a participação em 6,39% na XP. Então esse é o movimento que a Itaúsa está fazendo aí ao longo de vários trimestres, que é vender um pouco da sua participação na XP para tentar realmente entrar em outros setores, e isso já consegue observar pra gente aqui que pode ser uma oportunidade no futuro, né, se a Itaúsa utilizar esse valor que ela está adquirindo nas vendas da XP para entrar em outro mercado, em outro segmento, e colocar uma outra companhia no seu portfólio. E chegamos à nossa análise SWOT. Aqui a gente vai analisar quais são as forças, as fraquezas, as oportunidades e também as ameaças. Lembrando que aqui não tem certo ou errado, é só a minha percepção do que eu vi da companhia até o momento. E começando pelas forças, a primeira que eu trago para vocês é que ela tem uma diversificação muito grande do seu portfólio. Quando a gente fala de Itaúsa, a gente tem que falar sobre diversificação. Aqui não tem erro, né? Você vai investir, como eu já comentei lá no início do vídeo, você vai aportar um valor na Itaúsa e você já vai estar diversificando o seu capital e também já vai estar protegendo o seu patrimônio. Além de ter diversas empresas debaixo do seu guarda-chuva, ela também tem marcas fortes. Aqui eu trago um ponto bem importante do Itaú, que é uma marca extremamente forte, é um banco aí gigantesco e reconhecido tanto aqui no Brasil quanto no exterior. A Itaúsa também possui empresas líderes nos seus setores. Aqui eu dou exemplo, o Itaú e também a Dexco. E uma outra força é que ela tem uma fonte aí de receita diversificada. Aqui eu não falo somente em moeda, né, em real, dólar ou qualquer outro tipo de moeda, mas também em setores. Ela pode ter aí o seu lucro vindo de bancos, pode ter vindo aí o seu lucro de uma empresa de energia, de saneamento. Então essa diversificação também, né, essa fonte de receita diversificada também é um ponto aí bem forte para a Itaúsa. E agora falar um pouquinho das fraquezas. A primeira que eu trago para vocês é que ela tem um negócio mais complexo por conta de estar posicionada em diversos setores. É claro que a Itaúsa não precisa saber a fundo cada uma das empresas, mas precisa entender sobre um pouco sobre cada uma delas, e isso aí exige um acompanhamento mais de perto de cada uma dessas empresas debaixo do seu portfólio. Uma outra fraqueza que eu observei é a necessidade de mão de obra especializada. Pensa bem, se uma Itaúsa quer entrar em um novo segmento, em outro mercado, ela tem que estudar aquela empresa, estudar aquele segmento, estudar aquele setor. Precisa ter, né, pelo menos alguém capacitado para poder dar esse suporte aí para a companhia, até porque, como eu mostrei, né, ela tem várias cadeiras nessas empresas, então ela precisa ter alguém, algum funcionário, algum diretor que seja capaz de dar algum suporte para essas empresas que estão por debaixo do escopo, e isso há necessidade de profissionais bem especializados e bem capacitados também para trazer essas informações para as empresas. E agora falar um pouquinho das oportunidades, e a primeira que eu trago para vocês são investimentos em empresas que podem estar com alguma dificuldade pontual. E aqui trazendo um adendo, né, não estou falando de uma empresa que está com problemas como, por exemplo, Americanas, né, que foi descobrida uma fraude, que ainda está sendo levantada alguns pontos, ainda está sendo apurado algumas coisas, mas eu quero dizer alguma empresa que está com alguma dificuldade pontual, onde a Itaúsa pode ter uma expertise que faça com que a empresa possa transpor essa dificuldade e aumente o seu lucro. Então, por exemplo, uma empresa que está com uma dificuldade financeira bem pontual e não consegue resolver. E a Itaúsa, com a sua expertise, consegue dar todo o apoio, todo o suporte, e esse problema é resolvido, e com isso a empresa tem mais lucro, e isso pode ser uma oportunidade para a Itaúsa. Uma outra oportunidade seria a aquisição de empresas com negócios diferentes, tudo isso para complementar ainda mais a sua carteira aí de empresas, né, diversificar os seus negócios, e isso pode ser uma oportunidade aí para a Itaúsa. Uma outra oportunidade que eu coloquei seria a aquisição de empresas estrangeiras, né, sair um pouco do escopo do Brasil e talvez partir aí para o mercado estrangeiro, né, com aquisições ou algumas incorporações, talvez algumas parcerias também, pode ser algo interessante aí. E agora falando um pouco sobre as ameaças, a primeira que eu trago para vocês é que a Itaúsa pode vir aí a fazer algum investimento em alguma empresa que pode ter algum tipo de fraude. Vale mencionar que até hoje isso não aconteceu, porém é uma ameaça que pode vir a acontecer
acontecer, já que a gente tem um exemplo bem fresco, que é o caso das Americanas, que vinha fazendo aí várias manobras fiscais e agora foi descoberta aí uma fraude que ainda está sendo apurada. Isso pode vir a acontecer também com a Itaúsa. Uma outra ameaça são as regulamentações. Aqui é Brasil, pode acontecer aí de vir uma canetada e impactar muito os negócios da Itaúsa. E essa foi a nossa análise SWOT. Se você observou algo que não estava aqui e que você queira complementar, deixe nos comentários para a gente deixar esse vídeo ainda mais completo. E agora fazendo um apanhado geral da companhia, e se a gente investe em Itaúsa, nós estamos investindo em diversificação por conta aí de várias empresas dentro do seu guarda-chuva, dentro da sua holding, tem uma gama bem grande de empresas. A Itaúsa possui na sua carteira um dos maiores bancos, com valor de mercado aí gigantesco, que é o Itaú. Vale lembrar que a Itaúsa até o momento, as empresas que ela investiu e até desinvestiu, não teve nenhum tipo de fraude ou algum tipo de problemas. Isso é um ponto também bem relevante, bem forte da Itaúsa. E se você gostou da companhia e quer se tornar sócio dela, na data da gravação desse vídeo, a cotação dela na Bolsa de Valores está em R$ 8,41. E deixa aqui nos comentários o que você acha de uma empresa que tem uma cotação tão baixa e tem uma diversificação tão grande assim. E por hoje é isso. Se você gostou, deixa seu curtir também, compartilhe para mais pessoas e nos vemos na próxima semana. Até lá!